Nosso querido Barsi soltou mais uma oportunidade de compra. Segundo ele, a boquinha do jacaré tá fechando de novo. E das últimas duas vezes que ele falou isso, rapaz, você viu o que aconteceu? Ele falou isso aqui com o Banco do Bradesco e logo depois, quando ele comprou ali em torno de R$13, a ação disparou para R$20. Subiu aí praticamente 20% depois que ele falou. E depois ele falou sobre o Banco Mercantil. E olha só o que aconteceu também com o Banco Mercantil. Dessa vez ele falou de novo sobre outro banco. Aí a gente tende a confiar muito no Barsi, pelo menos faz-se necessário uma análise sua quando o Barsi fala sobre um banco, porque toda vez que ele fala sobre um banco ele acerta, toda vez que ele fala sobre um banco a gente consegue perceber que depois o banco valoriza pra caramba. É lógico que você tem que entender que todas as vezes que o Barsi faz uma movimentação, ela é muito ínfima perante ao todo o patrimônio que ele tem. Então quando ele fez a movimentação do Banco do Bradesco, apesar de o Banco do Bradesco ter subido 20%, ele movimentou 2% da sua carteira. Não é que você aí, que já investe em ações, fundos imobiliários, tem que vender tudo para comprar Banco do Bradesco. Do mesmo jeito, quando ele falou do Banco Mercantil, também subiu 20%. E nem por isso ele movimentou 50% da carteira dele. O que ele mexe é 3% nessas empresas de oportunidade. E agora, novamente, ele falou sobre um outro banco, que foi o Banrisul. Vamos ver o que está acontecendo com o Banrisul? Se você der uma olhada aqui, Banrisul no último ano não performou muito bem, não. Ele caiu aí 1,87%. E perceba que durante esse período ele teve algumas movimentações. Isso aqui é o que faz você que investe em ações ganhar mais dinheiro em ações do que em fundos imobiliários. Essa volatilidade. No geral, o IFIX performa muito parecido com o Ibovespa. Só que o Ibovespa te dá períodos de oportunidades maiores do que o IFIX. Então você não vai encontrar muito fundo imobiliário descontado a um ponto de desvalorizar 10% em um dia. Agora a ação você vai ver isso aí acontecendo várias vezes. E se você realmente tem conhecimento para aproveitar dessa volatilidade e usar dessa volatilidade, que não é a mesma coisa que risco, né? Tem sim uma sinergia, volatilidade e risco, mas não é a mesma coisa que risco. Você consegue aproveitar da volatilidade para poder aumentar seus rendimentos. Então imagina, se você comprou Banrisul aqui, ó, e esperou um ano, você não ganhou nada. Mas imagina só se você comprou aqui e vendeu aqui, você perdeu 17%. E se você tivesse comprado aqui e vendido ali, ó, 46%. E quem comprou ali quando tava R$15, porque tava ali no Bambambam, né? Nossa, todo mundo falando de Banrisul. Olha o que aconteceu. Amargou uma queda aí de 30%, né? Chegou a bater aqui quase 31%. E depois, se você comprou nesse período aqui, você já tá ganhando aí 16%. Então perceba que para você ter valorizações absurdas na bolsa de valores, o que você tem que fazer? Você tem que comprar nesses períodos ou mais próximo possível, né? O Peter Lynch, ele já cansou de nos falar isso. A gente não consegue adivinhar mercado. Você não vai conseguir comprar só aqui, só aqui, só aqui. Você não vai conseguir adivinhar o pêndulo. Mas você consegue adivinhar através dos indicadores, através da análise do RI, onde é que o pêndulo provavelmente vai estar. Provavelmente. Você não vai nunca acertar o poço, muito raramente. Normalmente vai ser sorte mesmo, não é porque você é um bom analista, não. Normalmente vai ser sorte mesmo. Mas se você concentrar ali as suas compras quando está abaixo do preço teto, aí faz sentido você investir em uma empresa, e é justamente isso que o Luiz Barsi está dizendo aqui, que o preço teto projetivo do Banrisul está muito bom e por isso faz sentido você entrar em Banrisul agora. Vamos ver como tá os indicativos do Banrisul antes de mais nada? Olha só, cotação aí de 12,58, um PL de 5,32, um PVP muito baixo, né, de 0,50, tá muito descontado. É um banco aqui do Rio Grande do Sul, é um banco estatal sim também, e por isso ele corre o risco estatal, mas quando você compara ele com o Banco do Brasil, você vê que o Banco do Brasil tem um PVP mais alto, apesar do PL estar muito próximo. Vamos dar uma olhada aqui quanto que tá o PL do Banco do Brasil. Ó, o PL do Banco do Brasil inclusive está mais baixo, ou seja, está fazendo mais lucro pelo preço que está custando, pagando mais dividendo, né, que aqui no caso do Banrisul tá pagando 4,77. Mas por que será que o Luiz Barsi ele tá comprando um pouquinho de Banrisul ao invés de colocar todo o seu dinheiro em Banco do Brasil, já que mesmo o ROI, quando a gente olha o ROI do Banrisul tá de 9,41 e o ROI do Banco do Brasil está de 18. Quando a gente faz uma comparação básica aqui de alguns indicadores, o Banco do Brasil arrebenta o Banrisul no meio, né? Arrebenta o Banrisul no meio. A única coisa que o Banrisul tem melhor do que o Banco do Brasil é o PVP que tá um pouquinho mais descontado, justamente por conta do risco que é atribuído a ele. Então pode ser que o Luiz Barsi esteja vendo algo no futuro. Será que o Banrisul vai começar a melhorar? Porque realmente quando a gente pega o Banrisul aqui e você desce lá no gráfico de lucros do banco, presta
preste atenção nisso aqui. O gráfico de lucros do banco, deixa eu tirar a cotação, você consegue perceber que não tem aumento, né? De vez em quando ele sobe um pouquinho, mas cai, aí você pensa que vai subir, cai de novo. Quando você compara isso aqui com o Banco do Brasil, olha só o lucro líquido, né? Você consegue perceber que tá tentando fazer o máximo ali para subir, né? Você consegue perceber que é um banco mais robusto, mais resistente do que o Banrisul. Inclusive, a tendência é que o mercado bata muito nisso. E olha só, o que aconteceu com a cotação? Olha só, presta atenção aí. Cotação segue lucro, você tem que anotar isso. Cotação segue lucro. Então, sempre quando a cotação tá subindo, é porque o lucro tá subindo. Sempre quando a cotação caiu, é porque o lucro caiu também. Então, aqui você consegue ver que a cotação tá acompanhando o lucro. E quando o lucro subiu aqui, olha só o que aconteceu com a cotação. Saiu de lá de baixo e foi lá, né? Galgar voos, né? Lázaro reviveu. E aí depois a cotação caiu de novo. Por quê? Porque o lucro caiu. E agora a gente tem um spread entre o lucro e a cotação. Um spread tão grande, muito parecido com o spread que tinha aqui, quando o Banrisul começou a melhorar seus lucros e a cotação deu uma disparada, né? Pode ser que o Luiz Barsi esteja vendo esse projetivo, e por isso que você tem que fazer as suas projeções, porque o Luiz Barsi está usando aqui o preço teto projetivo dele, justamente para ver o que vai acontecer no futuro, porque no momento pode não estar bom, mas no futuro próximo pode ser que melhore. E aí a gente precisa fazer isso através do relatório. Então eu abri aqui só para você entender como funciona o Banrisul, para ver se faz sentido para você investir em Banrisul, e eu vou te falar no final desse vídeo se eu vou investir em Banrisul ou não. Então aqui você consegue ver que ele é um banco, né, majoritariamente aqui no sul mesmo, e a maior parte das agências estão no Rio Grande do Sul. Não é à toa que chama Banrisul, né, Banco do Sul. E apesar de ele estar em 5 estados, que tem aqui alguns outros estados aqui também, ele tá aí mais 90% tudo no Rio Grande do Sul. Tem 492 agências, 1.032 pontos de atendimento e 879 correspondentes. E a gente vai aqui para o relatório, inclusive esse relatório aqui é o último do segundo trimestre de 2024 agora, então tá bem recente esse relatório. Você consegue perceber que toda a tragédia que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul vai impactar sim o Banrisul. Por quê? Imagina só, você é uma família que pegou dinheiro emprestado com o Banrisul, você tem um financiamento da sua casa com o Banrisul, você tem um financiamento do seu carro com o Banrisul, você tem um financiamento, um consórcio, alguma coisa. Você pegou dinheiro emprestado com o Banrisul e aconteceu uma tragédia, você perdeu sua casa, seu carro, você perdeu seu emprego. Imagina, você vai ficar inadimplente. Você não vai pagar a dívida. Como que você vai pagar a dívida? Não tem da onde você tirar o dinheiro. Então, sim, com certeza o Banrisul, ele será prejudicado pelo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né? E aqui, inclusive, ele traz pra gente quanto tem de exposição na carteira impactada. E aqui você consegue perceber que de toda a carteira dele, 100% da carteira dele, 10,9% vai ser impactado aí pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul. E aqui você consegue perceber, inclusive, quais são as exposições. Pô, é mais parte rural, o Rio Grande do Sul é muito rural, né? Muito rural. Aí tem consignado e tem aqui pessoa jurídica. Você consegue perceber que o mais agredido ali também foi a carteira rural, né? Foi a carteira rural. Aqui a gente tem alguns planos do Banrisul para superar isso que tá acontecendo e talvez fazer esse ROI subir posteriormente, né? Ele tá expandindo a carteira de crédito rural dele, de junho de 2023 para junho de 2024 subiu 23%. Você consegue perceber que realmente é uma alta considerável, Tá tendo agora crédito emergencial para o agro, deu ali 643 milhões, novos produtores com conta única rural, com cédula de produtor rural. Então eles estão aqui bolando algumas estratégias, porque o pessoal do rural foi agredido, né? Foi agredido ali pelos enchentes e tal. E aí eles vão precisar de dinheiro para reconstruir tudo isso. Então o Banrisul, ele tá fornecendo esse crédito. É um crédito de alto risco? É um crédito de maior risco do que os outros, né? É melhor você emprestar para uma empresa rural que já tem a sua empresa funcionando, já tem um ROI, já tem um fluxo de caixa, já tem algo para poder você ter segurança de que você vai receber isso, do que você emprestar para alguém que teve toda a sua terra destruída. Concorda comigo? É muito mais arriscado. É errado? Não. É uma técnica de investimento, uma estratégia de investimento que o Banrisul tá usando, inclusive para talvez aumentar esse ROI. Provavelmente esse crédito emergencial, ele tem mais juros do que o crédito normal que eram concedidos, né? E aqui ele fala sobre o plano safra do Banrisul, mais 28% da agricultura familiar aí, ó. O destaque do segundo trimestre foi de 247 milhões de lucro líquido. Isso aqui, inclusive, a gente vai usar para calcular o nosso preço teto projetivo, tá? Então, espera aí que a gente vai calcular o preço teto projetivo para você ver o quanto, até quando você poderia comprar o Banrisul para receber pelo menos seus 6% de dividendo yield. Aqui ele mostra que ele teve um aumento de 31,9% do lucro do primeiro trimestre de 2024 para o segundo trimestre de 2024, mas que no primeiro semestre de 2024, comparado com o primeiro semestre de 2023, não teve tanta alteração assim do lucro. Esse é o problema do Banrisul, né? Esse é o probleminha do Banrisul aí, o que
afasta um pouco e o que impede essa cotação de subir, que é ele ficar sempre nesse lucro aí. Parece que ele não acorda, né? Uma empresa, para ela continuar crescendo, ela tem que continuar subindo seus lucros. Não necessariamente quer dizer que uma empresa que tem um lucro estável é ruim. Só que a gente espera de um banco menor do que o Banco do Brasil, um banco que tem mais restrições que o Banco do Brasil, um banco, inclusive, que tem muito menos ROI do que o Banco do Brasil, a possibilidade de que ele cresça, né? Quando você vai investindo em... Ao invés de você escolher uma empresa grandona, você escolher uma empresa pequenininha, qual o objetivo de você escolher a empresa pequenininha? Que ela tenha maior potencial de valorização do que o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil realmente é um competidor muito difícil pro Banrisul, né? O Banco do Brasil tá superando todas as métricas. É um banco estatal que tá batendo métrica de banco privado. Então é difícil você comparar o Banrisul com o Banco do Brasil. E o Banrisul, ele realmente tem um probleminha e já tem um tempo, né? Não é de agora. É desde antes da crise de 2020. Ele já tem um probleminha de tentar subir esse lucro e não conseguir. Talvez porque esteja limitado. Acredito que agora, com a expansão desse crédito rural, pode ser que o banco dê uma suspirada e posterior a essa resolução do problema, ele aumente um pouquinho esse ROI, ele aumente um pouquinho esse lucro. A carteira de crédito dele cresceu aí, ó, em 6,2% de um ano para o outro, tá? Hoje correspondendo a 54 bilhões e a maior parte é pessoa física. Depois vem ali 17% de pessoa jurídica e rural 19%. Então acredito que aqui no Rio Grande do Sul, cara, se eu abrir a janela, eu vou fazer isso, pera aí. Ó, vou fazer isso aqui pra você ver a visão da minha janela, pra você ver o tanto que o Rio Grande do Sul é forte pra caramba no agro. Eu tô aqui gravando, ó, tá vendo aí? Banrisul, e eu vou ali numa janela e na outra janela, só pra você ver, apresentando a minha casinha aí pra vocês, ó, só pra você ver o quanto o Rio Grande do Sul, isso porque eu tô na cidade do interior, é um pouco mais proeminente ainda, né? Mas olha só o tanto de plantação de soja ali, ó. Soja, trigo, sei lá, né? Tem trigo, tem soja, tudo espalhado. Tudo ao redor aqui. E aí eu vou ali da outra janela também. E aqui no outro lado da janela, olha, se surpreenda. Também só perder de vista, meu parceiro. A perder de vista. Então eu acredito realmente que essa carteira rural aí, apesar dele ter que competir com o Banco do Brasil, que é o maior banco, né, da parte rural, do agronegócio, apesar dele ter que competir com isso, eu acredito que ele vai ganhar espaço nesse rural. O rural dá muito dinheiro, no Brasil, né? Quando a gente olha para o índice de inadimplência, o pessoal todo ficou com medo ali por volta de março, abril, né, depois do resultado do primeiro trimestre, porque realmente apareceu ali uma inadimplência crescente. Você consegue ver aqui que a inadimplência estava de 2,6, subiu para 3,7, o pessoal com medo de continuar subindo, né? E quanto mais subir, mais parecido com o Banco do Bradesco, mais a cotação cai, né? Então, no caso aqui, eles conseguiram, inclusive, dar uma reduzidinha aí na inadimplência para 3,5 dessa parte PJ aí, né? Da parte das empresas. E aí, a pessoa física até tá bem comportada aqui, não fica com um total inadimplência aí de maior do que 90 dias, que é a inadimplência pior que existe, né? Antes de 90 dias tem muita resolução de crédito. Depois de 90 dias, normalmente vai para renegociação de dívida, que o banco não gosta. O banco não gosta de renegociar dívida, ele quer que você pague seu juro certinho, caladinho, sem falar nada, porque vai ganhar dinheiro, é assim. Então, a inadimplência de 2,3 aqui não é uma inadimplência ruim não, tá? Principalmente com tudo que aconteceu com ele. Ponto importante que tem que ser destacado. Ponto importante, presta atenção. Com tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, eles soltaram uma nota de carência para os pagamentos. Então, não entrou agora nesse segundo trimestre de 2024 toda a inadimplência real que poderia ter acontecido, porque tem muito cliente com carência por conta das enchentes, né? No terceiro trimestre de 2024, essa inadimplência vai entrar porque ou eles vão fazer um novo acordo de mais carência, ou realmente eles vão cobrar e vai ter inadimplência, porque ainda, com certeza, não são todas as famílias que se resolveram, com certeza não são todas as famílias que conseguiram arcar com todo prejuízo e ainda honrar suas dívidas por enquanto. É uma situação complicada mesmo, não tem como, por isso que chama desastre, né? Se não fosse desastre, não chamaria desastre, né? Então ficar atento aqui, né, com essa inadimplência nos próximos trimestres, nos próximos resultados aí. E aqui no Guidance, que é o que o banco espera, né, de expansão dele, ele tinha soltado em 2024 uma carteira de crédito de crescimento de 2 a 7 e ele reprojetou agora no segundo trimestre de 3 a 8, né? Sempre tem uma reprojeção depois do primeiro semestre, né? Normalmente os bancos fazem isso, né? O custo de crédito aqui de 2,5 a 3,5, eles baixaram um pouquinho esse custo do crédito, né? 2 para 3. Despesas administrativas baixaram um pouquinho também aqui, de 5 a 9, antes era 6 a 10. E a margem financeira aqui, eles viram que não vai dar para bater os 30%, então desceram ali para o teto de 23%, tá? Então, visto isso,
qual que é a conclusão do Banrisul aqui, na minha opinião, pra gente calcular o preço teto? Cara, na minha opinião, é o banco que tem tudo pra crescer, mas realmente tá parece com um freio de mão puxado. Talvez agora seja a hora, junto com um pouquinho de risco, né? Mas talvez agora seja a hora que eles vão soltar o freio de mão pra justamente ter mais uma carteira de crédito mais expandida, isso fazer com que o lucro do banco aumente. Talvez esse aí fosse o start que o Banrisul precisasse, né? Talvez fosse isso. Não tem como a gente prever o futuro, por isso que esses tipos de investimento em oportunidades dessa forma, se você não quer comprar Banrisul para manter pro resto da sua vida, cara, é praticamente uma aposta, você tá especulando. O Barsi, acredito eu que ele não faz muita especulação, eu acho que ele não faz muita especulação, então acredito sim que ele quer comprar o Banrisul para manter na sua carteira durante um bom período de tempo, enquanto o Banrisul estiver remunerando ele bem ali nos seus pelo menos 6% de preço teto, e você tem que ser capaz de fazer essas avaliações. Se você é um cara que quer especular também, essa provável alta, porque se você esperar acontecer, o banco vai subir e quando você comprar já vai estar caro. Então você tem que se expor antes. E aí qual que é o custo de se expor antes? É incerteza, por isso que tem um risco, né? O risco é esse, inclusive somado com provavelmente aumento da inadimplência no próximo trimestre, que pode fazer com que o banco caia. Então, em geral, um banco ok, crescimento estagnado, que pode crescer mais, mas que pode ter alguns problemas na frente. Investir? Talvez. Vamos calcular o preço teto? Então eu tô aqui na planilha de membros, que não é mais disponível para vocês não vão conseguir mais ter acesso a isso aqui, porque eu tô remodelando tudo isso aqui, vai ficar bonitão para vocês, inclusive você nem consegue clicar em seja membro, né? Tem muita gente que era membro, a gente tinha quase 1000 membros aí, e essas pessoas que estavam como membros, eu até tirei a assinatura delas justamente porque eu vou remodelar os membros, vai ficar top pra caramba, vocês vão ganhar uma comunidade, vocês vão ganhar uma plataforma aí absurda, top pra caramba, muito melhor do que a planilha. Então calma o coração, aguenta o coração, também tô ansioso para poder falar isso aqui para vocês, mas por enquanto vocês não têm acesso, tá? Por enquanto. Guarda o coração e guarda a ansiedade, beleza? Aqui na tabela do preço teto projetivo, eu vou colocar aqui então o Banrisul, aqui ó. Vou pegar o Banrisul 6. E aí o que a gente precisa calcular? Primeiro vamos ver qual a quantidade de papéis do Banrisul. Aqui você consegue ver facilmente no Investidor 10, é só você clicar aqui em valores detalhados e você vê aqui que é uma empresa que tem poucos papéis, né? Uma empresa menor mesmo. Aí você coloca lá, ó, 408 milhões de papéis. O yield mínimo a gente sempre coloca em 6, que é o yield mínimo desse basinho. Depois você pode ser até mais exigente quando você estiver usando essa outra planilha, que no caso você vai usar uma plataforma linda, bonita, perfeita. Perfeita não, porque perfeita é só Jesus Cristo, né? Mas vai ser uma plataforma top. E a gente precisa pesquisar aqui agora o payout dessa empresa. Quando você olha aqui no Investidor 10, você inclusive pode sim vir aqui em payout e olhar o payout aqui. Você consegue ver aqui que na média foi 40%, mas a gente pode pegar aqui os últimos 2 anos e acredito inclusive que vai ficar em torno de um payout de 25%, que é o mínimo obrigatório, justamente por conta dos problemas que estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, se eu fosse o Banrisul, não distribuiria todo o meu lucro agora, justamente para ter mais caixa. Talvez eu precise fazer PDD, né? Não sei. Então, tenha bom senso na hora de colocar esse payout, tá? Tenha bom senso. Lembra que a empresa ela não é limitada, ela pode pagar o quanto que ela quiser, ela pode pagar 50, ela pode pagar 70, ela pode pagar 80, ela pode pagar 90, ela pode pagar 25, como também ela pode mudar a política de dividendo dela e agora, a partir de agora, não vai distribuir mais 25 também. Esse é o problema de se aposentar com ações. Elas são menos previsíveis na hora de pagamento de renda passiva. Inclusive, se você quiser um vídeo com estudo, tá? Com estudo. Se eu for trazer esse vídeo, eu vou trazer com estudo. Comprovando para vocês que ações, se aposentar com ações é uma ilusão. Olha só o que eu tô falando aqui, hein? Se aposentar com ações é uma ilusão, se você quiser esse vídeo, você deixa o like aqui no vídeo. Se passar de 5 mil likes nesse vídeo, eu trago esse estudo aí pra você. Eu sei que é uma pancada no rim de muita gente aí, mas esse vídeo promete. Então a gente vai colocar aqui o payout, ó, 25%, né? Tem que colocar o percentualzinho aqui. Pronto, 25%. E agora a gente tem que calcular o lucro projetivo. Como que eu calculo o lucro projetivo? Eu preciso saber o quanto que ele lucrou nos trimestres passados, certo? Então aqui no relatório a gente conseguiu ver que o lucro deste trimestre foi de 247,3 milhões, certo? 247,3 milhões. Então vamos pegar aqui, ó, vamos abrir a calculadora aqui, 247,3 milhões. Só que teve o lucro do primeiro trimestre também, eu preciso somar. Para você somar, você poderia abrir o outro relatório do primeiro trimestre, mas aqui eu vou pegar no Investidor 10, aqui embaixo você consegue ver isso aqui com facilidade, tá? É só você vir aqui nessa receita e lucros, clicar trimestral, e aí você consegue ver aqui, ó, do trimestre anterior. Inclusive tá lá, ó, 245,3 e aqui 183,51, mais 183,51. Então esse aqui foi o lucro do semestre, beleza? Lucro do semestre. Se a gente prever que o Banrisul vai continuar elas por elas,
não vai nem subir o lucro, não vai nem descer o lucro, a gente só multiplicaria esse valor por 2. Se a gente prevê que ele vai lucrar também 430 milhões no próximo semestre, beleza? Então vamos fazer essa expectativa conservadora, onde ele não vai piorar e nem vai melhorar seu lucro. Quanto que ele teria de lucro? Olha lá, 861 milhões. Então vamos colocar aqui, ó, 861 milhões e 62, tá aí. Então quanto seria o preço teto do Banrisul caso a gente fosse esperar realmente este lucro projetivo e este payout? Qual seria o yield projetivo do Banrisul? 4,19, que é basicamente o que ele tá pagando, né? Basicamente o que ele tá pagando lá, 4,77. Ou seja, se você espera realmente que ele não vai subir o lucro, talvez não faça tanto sentido assim você esperar e comprar o Banrisul agora, porque tá abaixo do preço teto. Ah, Léo, mas eu acho, vamos inclusive fazer essa pesquisa aqui, ó, digita aí, Banrisul, vamos entrar no RI dele aqui, e aí você vai, ó, você vai aprender isso aqui, hein, aí você vai aqui em informações ao mercado, e aqui a gente vai em políticas, então, ó, estatutos, políticas e documentos, aqui tem todos os RIs, tá, estatuto, política, vem em política, vem aqui em política de dividendos, então aqui na política de dividendos a gente consegue ver, ó, os acionistas terão direito de receber o dividendo obrigatório, cada exercício é equivalente a 25% do lucro líquido, beleza, 25%, e ele nem fala aqui que ele pode distribuir mais, né, a companhia manterá reserva de investimentos para aplicação na área de informática, constituição, parcela até 25%, até atingir 70%, tarará, não fala mais nada aqui de algum dividendo complementar, né? Então, teoricamente, ficaria ali mais próximo do 25% mesmo. Não tem por que a gente esperar 50%, não tem por que a gente esperar 40%. Se você colocasse, inclusive, na média aí, caso você seja muito otimista, colocar a média de 40% de payout, pô, aí talvez o preço teto vale a pena ali, você tem uma mais segurança curta ali de 11%, mas o preço teto até pode aumentar. Eu prefiro ser mais conservador nas minhas análises, porque empresa que tá barata, vai estar barata a ponto de, mesmo você conservador, você consegue comprar, né? E aqui, você pode, por exemplo, Léo, eu acho, o Luiz Barsi não fez essa previsão à toa, eu acho que o lucro projetivo aí do Banrisul vai aumentar em 10%, 15%. Então é só você multiplicar aqui, ó. Você aumenta aí 15% esse lucro, e olha lá, mesmo aumentando 15% o lucro no semestre, nesse próximo semestre agora, que ele quer aumente 15%, é uma previsão boa. Aumentar 15% é muita coisa. Mesmo assim, ao meu ver, não faz tanto sentido esse preço teto aqui, tá? Referente a este ano, ele já pagou aqui 18 centavos e 12 centavos, o que dá aí 30 centavos, e aqui na nossa previsão, olha só, foi um semestre e pagou 30 centavos, na nossa previsão vai pagar 61, então tá basicamente aí seguindo o que a gente tá prevendo, realmente. Não vejo tanto sentido em comprar Banrisul agora. Léo, mas pode ser que valorize, pode ser, aí depende de como você vai fazer a sua expectativa de ganho. Pô, eu quero investir porque eu quero ganhar com valorização. O meu foco nas minhas ações previdenciárias não é ficar visando valorização. A valorização é apenas consequência. Quando eu escolho empresas que pagam bem, normalmente as pessoas vão querer empresas que pagam bem também. E a valorização vai vir consequente do meu bom investimento e não de especulação que eu estou fazendo, de achar que vai subir pra caramba. O Luiz Barsi, ele tem esse direito porque ele já tem muito dinheiro, né? Já tem muito dinheiro. Pra ele não vai fazer diferença se ele errar 1, 2, 3% do patrimônio. No meu caso aqui, se eu fizesse uma mega assertividade em 1% do meu patrimônio, não faria toda a diferença da minha carteira, então eu prefiro conservar esse 1% em empresas previdenciárias para ir crescendo com paciência, bem mais devagar, sim, bem mais devagar, mas com consistência, com maior previsibilidade. Hoje realmente não vejo sentido investir em Banrisul ao invés de investir, por exemplo, em Banco do Brasil, ao invés de investir em outras empresas que estão, na minha opinião, descontadas assim como o Banrisul, que tem um potencial de valorização assim como o Banrisul e que ainda batem o preço teto, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like no vídeo, inclusive deixa um comentário se você quer aquele vídeo lá, né, se aposentar com ações é realmente ilusão ou não, qual é a minha opinião sobre aposentar com ações. Se você quiser, só deixar o like no vídeo, se bater mais de 5 mil eu faço o vídeo, se tiver muito comentário eu faço também, beleza? Fiquem com Deus, Papai do Céu abençoe vocês, até o próximo vídeo que será excepcional.